E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Almoça Grátis da Saúde, a presença do naturopata Ramon de Assis. Toda primeira terça-feira do mês, ele sempre nos ajuda a fazer o programa, trazendo aqui toda a sua experiência de muitos e muitos anos para agregar mais ainda a sua saúde de forma natural. Ramon de Assis, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo na TV Candidez, aqui no estúdio do Almoça Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui novamente, nessa que é a nossa última participação realmente do ano aí. Para mim, fechando com chave de ouro, estando aqui no início do mês de dezembro no seu programa. Muito bem, e mais uma vez eu quero aqui agradecer de público a confiança do Ramon, toda vez ele sempre traz aqui. Eu já disse para o Ramon em outras oportunidades, eu via de regra, sempre sou abordado nas ruas da cidade aqui, e as pessoas sempre, você lá do Almoça Grátis, da TV Candidez, eu gosto demais quando vai o Ramon leva sempre informações interessantes e informações às vezes simples do dia a dia e que às vezes eu não utilizo. Então é muito bacana saber que a pessoa está assistindo, de uma certa forma o programa está sendo agregando, está sendo contributivo e que as pessoas possam estar pensando ali algo de importante, Ô Ramon, como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua terça-feira aqui em Divinópolis, antes da gente entrar no nosso tema de hoje? Então, foi um dia tranquilo, produtivo, Eu sempre reservo aí nos dias que venho ao programa, um dia menos corrido possível, para que a gente tenha a tranquilidade de vir aí. Então foi um dia produtivo e de bons resultados. Lá no portal Corpo e Mente, na 7 de setembro, 1387, Exatamente. A mudança aconteceu, foi esse ano ou foi o ano passado? Foi esse ano. Esse ano, né? A gente foi para lá no mês de abril, E realmente foi uma mudança maravilhosa para mim, para os meus pacientes também, Um ambiente com bastante conforto, um ambiente aconchegante, Então, a gente fica feliz, eu estou muito bem instalado, E também os meus pacientes têm gostado muito também. Legal. Nos últimos 2 programas, nós abordamos aqui sobre a questão das plantas medicinais. Nós abordamos no primeiro programa, isso foi em outubro, depois em novembro. Os 2 programas foram importantes, principalmente na questão das respostas, foram muitas as perguntas. E hoje nós vamos falar sobre a questão, está ali na tela, o Túlio, nosso diretor, já colocou para a gente, alimentação e plantas medicinais. Como primeira pergunta, naturopata Ramon de Assis, como é que você pode resumir e qual que é a relação que existe da alimentação, e aí eu estou me referindo, Ramon, à nossa alimentação do dia a dia, com a questão das plantas medicinais? Então, é um assunto que me agrada muito abordar, Primeiro entender que a naturopatia, que é uma ciência totalmente com evidências científicas, a naturopatia, por isso que ela é permitida por lei, pela própria Anvisa, pelo próprio governo, a atuação. E a naturopatia era as ciências naturistas de tratamentos das pessoas antes da medicina convencional. Antes da medicina convencional, que tem cerca de 200 anos, eram os naturopatas e os homeopatas que atuavam, Com o advento aí da medicina convencional, e da entrada, principalmente, da indústria farmacêutica, a naturopatia e a homeopatia acabou saindo de cena no mercado, É claro que muitos estudiosos continuaram essa dedicação e alguns poucos profissionais da área da saúde convencional, a medicina convencional, ainda mantinham ali alguns conhecimentos acerca aí das plantas medicinais, entre outros, Aí a naturopatia voltou a ganhar força, algumas décadas atrás, mundo afora, Estados Unidos principalmente, mas aqui no Brasil também tem voltado, E a naturopatia, ela não vem para poder ocupar nenhum outro lugar, a não ser o seu próprio lugar, entendendo que a saúde pode ser estabelecida ou restabelecida com práticas naturais. Nós não precisamos somente de artifícios químicos para a gente voltar à saúde. É claro que em alguns momentos pode ser que a gente precise caminhar para o tratamento fármaco-sintético, mas na maioria das vezes não precisamos. E tudo começa, Samuel, na alimentação, E a naturopatia, ela transita ali,
transita sobretudo na questão nutricional, mas também na área psicológica. Todo naturopata tem um preparo, né, psicológico, todo naturopata é um psicanalista, todo naturopata tem informações nutricionais, né? Nós não passamos dietas, isso é a cargo dos nossos queridos nutricionistas, mas nós damos as devidas orientações. E para entender tudo isso e essa boa conciliação da alimentação e das plantas medicinais, por exemplo, é entender que, primeiro, né, eu sempre faço essa pergunta algumas pessoas acham graça, né, na pergunta. Por que é que a gente come? Por que é que a gente tem fome? O nosso corpo nos lança fome porque ele está precisando de alguns nutrientes. É essa a questão. Então, quando você sente fome, o corpo está precisando de ou proteína, ou aminoácidos, ou minerais, ou vitaminas. Ele está precisando daquilo. Então, a nossa sociedade, provavelmente 6 décadas atrás para cá, o que nós aprendemos? A comer o que é prático. O que é mais gostoso, né? E com isso, e tudo bem, eu não sou contra, nós podemos comer sim o que é prático, é gostoso, afinal de contas, todo mundo tem uma vida muito corrida e acaba que nós não temos tempo de preparar todos os nossos alimentos e alguma praticidade até vem a calhar, né? Mas o problema que isso traz é que tudo isso que é prático e é gostoso, normalmente, nutricionalmente falando, não tem nada para o nosso organismo, né? A exemplo disso, os carboidratos processados, né? Os carboidratos processados, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de processados, pensam que é aqueles alimentos que você compra vez ou outra. Não, não. São muitos dos alimentos que você tem à sua mesa 2 ou 3 vezes ao dia, né? Normalmente, a estatística brasileira é que o brasileiro faz 4 refeições por dia. Dentre elas, café da manhã e café da tarde, almoço e jantar. E café da manhã e da tarde são produtos processados, 100% processados. E quando a pessoa não substitui o jantar, que poderia ser comida de verdade, de novo por processados. Daí você tem 75% das refeições do brasileiro, em média, claro, existem exceções, de processados. E aí nós queremos ter saúde comendo 3/4 do que a gente come de processados. Então a alimentação na naturopatia é quando o naturopata informa, né? Como a gente está fazendo aqui, mas em consultório a gente passa isso de uma maneira muito individualizada, né? Primeiro fazer o paciente entender a diferença entre alimento e produto alimentício. Quando ele entende isso, ele já começa a fazer uma seleção natural. Samuel, na década de 20, 30, 40, até década de 60, o número de doenças crônicas e crônico-degenerativas e outros desdobramentos, como doença autoimune, era baixíssimo, mas era irrisório. Eu lembro bem, na minha infância, de quando eu ia falar sobre espectro autista, quando eu fui começar a entender o que é isso, eu não conseguia achar um indivíduo que tinha o espectro autista. Agora, no momento, né, nos anos 2020, na década de 2020, 2025 nós estamos, a ciência tão avançada, uma medicina tão acessível a todos, né? Nós temos aparelhagem, tecnologia de ponta e nós temos o maior número de doenças neurológicas, metabólicas. O que está acontecendo? Se a medicina está tão avançada, nós temos o maior número dessas doenças. Nada me convence de que não seja a alimentação. É o que a gente está colocando para dentro. Então, esse tema que vai conciliar ali o entendimento de boa alimentação, que é dar ao nosso organismo o que ele precisa de fato em matéria de nutrientes, criando ali com as plantas medicinais, nós vamos entender que podemos ter muito boa saúde com ações muito simples. Ou seja, é o comportamento da pessoa que faz com que tudo não avance como a medicina está avançando, como você acabou de falar aí agora. Né? A medicina está avançadíssima. E mas que bom. A pessoa tem que ter essa consciência, né? Tem que ter, né? Às vezes, eu acabo tendo que almoçar muito em restaurante, né? Obviamente, a gente escolhe os restaurantes que atendem o que a gente busca, né, de alimentação, mas me impressiona quando eu passo pelas mesas e vejo famílias e famílias mesmo, pai, mãe, filhos, muitas vezes ali, e de uma idade onde se tem muito acesso à tecnologia e pode saber dessas coisas, comendo tudo errado. E depois, quando chega no nosso consultório, não sabe por quê,
foi adquirido tal ou qual doença. A gente sabe muito bem, né? A gente não está comendo comida de verdade. Esse é um ponto que eu quero esclarecer muito aqui no programa. No próximo hoje. bloco eu vou perguntar ao Ramon como é que deve ser o prato nosso todos os dias, como é que deve ser essa composição. O Túlio está me avisando que nós temos uma pergunta feita por um telespectador, pergunta essa que foi enviada numa questão de vídeo. O Ramon de Assis vai responder, vamos ver a pergunta. Alô, Samuel, um grande abraço para você, um grande abraço para o Dr. Ramon, para toda a turma da TV Candidez. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Ramon. Dr. Ramon, eu fui operado de apêndice saturada e foi muito venenosa a operação. Operei em Santo Antônio do Monte, com médicos cubanos até. Eu te faço uma pergunta, alimentação, qual planta medicinal que é bom para mim? Porque, na verdade, eu estou fazendo tratamento ainda aqui em Divinópolis com o Dr. Túlio, e o Dr. Túlio falou que não há necessidade de uma nova operação porque não está saindo alimento nenhum pelo umbigo, mas está saindo cenoura. Eu te pergunto o que é bom no que tange a planta medicinal para que eu possa fazer em casa e para acabar com essa cenoura de uma vez e também me restabelecer de uma vez, doutor. Grande abraço para o senhor. Ramon de Assis vai responder aí o menininho. Carlos Gomes, um abraço para ele. Olha, um grande abraço, viu? É um prazer receber a sua pergunta aí. Bom, então vamos entender. Primeiro que essa provável salmoura, se eu entendi bem, né? É realmente o organismo tentando ali se desinflamar. Então deve ter um tipo de inflamação aí ainda contida, né, no seu organismo. Então se alimentar aí, né? Provavelmente o seu médico já recomendou aí um tipo de alimentação mais leve, de repente legumes mais cozidos, para que você não sobrecarregue, né, o aparelho como um todo, né? Mas tem um trio de plantas medicinais que pode ajudar muito nessa desinflamação, na cicatrização dos pontos e voltar aí à sua normalidade. Essas plantas são alho, gengibre e açafrão, juntos inclusive. Eu já até falei dessas 3 plantas para outra finalidade aqui no programa. Essas 3 plantas que pode ser feito um chazinho mesmo, né? Lembrando que o chá de alho é preparado em maceração. Maceração é o seguinte, você pica aí 2, 3 dentes de alho, né? Descascados já e cru, e deixa em água fria e filtrada por 4 horas. É desse jeito que prepara o chá de alho. Se for ao fogo, você perde os principais princípios ativos, que é a liina e a lisina do alho. E já o gengibre e açafrão, quando em rizoma, né, o tubérculo, você pode descascar um pouquinho, né, na medida de uma colher de chá de cada uma das ervas e ferver por 2 minutos. Agora, se for as mesmas plantas em pó, você só faz a infusão, né, escalda aquela planta, tampa, espera esfriar e depois de frios mistura os 3 chás. Pode tomar aí 2 vezes ao dia, de 200 a 250 ml no início da manhã e no fim da tarde. Isso vai ajudar muito a desinflamar tudo, né? E melhorar totalmente essa condição aí para voltar à normalidade. Legal, eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Estou de volta aqui com o naturopata Ramon de Assis. Ô, Ramon, tem muitas as perguntas, são muitos os questionamentos. Deixa eu fazer aqui uma primeira pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Neida, Bordo Bairro Niterói. Eu queria saber, doutor Ramon, sobre o tratamento para intolerância a glúten. Pode ser feito o tratamento natural? Como é que é feito? Obrigado, Neida. Ramon de Assis vai te responder. Neida, um abraço, viu? Boa noite. Obrigado pela participação, pela pergunta. Neida, não tem tratamento melhor para a intolerância ao glúten do que abrir mão do glúten, viu? E, na verdade, né, o glúten, que é essa proteína existente aí no trigo, no centeio, na cevada, né, ela é uma proteína muito nociva, ela é uma neurotoxina. Então, assim, a pessoa pode até não ter a intolerância ao glúten, mas incompatibilidade a ele todo mundo tem. Todo mundo se beneficia quando abre mão de ingerir glúten. Então, e outra, cedo ou tarde, né, é como o tabagismo, né? Quem fuma, eu fumo e não tenho problema nenhum agora. Pois é, mas se continuar fumando, muito provavelmente você vai ter problemas. É o caso do glúten. Quem ingere glúten, cedo ou tarde terá problemas ali ligado ao glúten. Então, o ideal mesmo é a gente abrir mão disso.
É claro que dentro da naturopatia nós temos alguns protocolos que a gente chama de modulação intestinal. A modulação intestinal compreende várias etapas, né? Dentre elas, e a primeira é a desparasitação. A gente monta sempre protocolos individualizados, né? Desparasitação ou vermifugação, como alguns preferem chamar, é quando a gente monta, né? No caso nosso, na naturopatia, eu monto protocolos bem individualizados, né? Escolho plantas ali compatíveis com a pessoa, às vezes um número maior de plantas, onde a gente pode abranger diversos tipos de vermes, né? E aí a gente faz ali essa desparasitação, a gente faz uma desinflamação intestinal, entra aí com pró e pós-bióticos, né, naquele intestino, orienta qual a alimentação devida da pessoa e, em geral, a pessoa melhora muito de várias questões ali ligadas ao intestino. Então, isso inclui a parte de glúten, né? A pessoa pode melhorar muito, mas as pessoas, em geral, pensam que, tratando de uma intolerância ao glúten, depois podem voltar a comer o glúten à vontade. Não é o que eu recomendo, né? Glúten, álcool, entre outros produtos alimentícios, o ideal mesmo é evitar. Ramon, na primeira consulta, você já conseguiu ter um paciente que tinha uma alimentação completamente perto da perfeição que exige a naturopatia, ou quase todo paciente você é obrigado a mexer um pouco no prato? Então, eu acho que a maioria dos pacientes a gente mexe um pouco no prato, né? Mas tem, hoje em dia, surpreendentemente, né? Aliás, recentemente, eu acabei elogiando esses pacientes, né? Chegam pra gente, eu falo, né? Eu sempre abro ali a consulta, né, a anamnese, dizendo, vamos enumerar por ordem de importância, né, o que mais te incomoda para a gente começar a consulta. E a pessoa parou assim, não tem nada que me incomoda não, eu quero só melhorar a minha saúde. E essas pessoas em especial são pessoas que já trazem ali grandes vantagens nos seus hábitos, né, bons hábitos, ora alimentares, ora de práticas de atividade física. E aí a gente tem que mexer pouco, mas em geral as pessoas realmente trazem problemas que, em sua maioria, os problemas estão ligados aos hábitos alimentares dela. Muito bem. Tinha uma pergunta aqui relacionada à questão do ovo. Olá, Samuel, boa noite. Gosto muito de ovo. Gostaria de saber do Ramon sobre a quantidade exata que a pessoa pode consumir de ovos durante o dia. Você não quis se identificar? Não tem problema, Ramon de Assis vai te responder. Então, a gente agradece mesmo, né, a participação, a pergunta importante. É uma pergunta que tem vindo muito, né? O quanto disso eu posso fazer, o quanto daquilo. Primeiro, entender que o ovo entra nesse rol de alimentos de verdade, que a gente abriu o primeiro bloco falando disso, né? Então, quando as pessoas substituem, por exemplo, né, o seu café da manhã de processados por ovos, ele fez uma das melhores substituições, né? É quase uma unanimidade, né, entre os profissionais naturistas, nós naturopatas, nutricionistas, nutrólogos, concordamos que um dos melhores desjejuns que existem são os ovos. Claro, né, existem os ovos de granja, eu brinco que são ovos semi-caipiras, né? E existem os ovos caipira. Quanto mais orgânico for o ovo, ou seja, mais caipira ele for, menos ali antibióticos e outras substâncias o ovo terá e mais nutrientes ele terá. Então, vamos preferir os ovos mais caipira possível. E realmente ele é muito bom. O cálculo disso leva em conta uma série de questões, né? Por exemplo, as demais proteínas que a pessoa ingere no dia, né? Para não ter um excesso de proteína. Então, a pessoa tem que ver, ela come carne em que quantidade, né? Para a gente calcular a quantidade de ovos. Então, essa quantidade ela é muito individualizada. Depende aí da idade, do sexo, das atividades físicas que a pessoa tem, né? Uma pessoa mais sedentária precisa de menos ovos do que um atleta, por exemplo. Então, não dá para a gente dizer a quantidade, mas devo dizer, todo mundo deveria ingerir ovos todos os dias. Nós temos mais uma pergunta que foi enviada aqui para a produção do Amostra Grátis da Saúde, que você vai acompanhar agora e o Túlio coloca para a gente. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Gostaria de fazer uma pergunta ao Ramon de Assis. Se tem fundamento essa questão de a gente ingerir carboidrato, se não faz muito bem à saúde, né?
E também gostaria de saber a importância da proteína para nós, né, ingerirmos. Agradeço a atenção e um grande abraço a todos. Boa noite. Um abraço aí para o Gilson Maia, lá da Elétrica Divinópolis. Aliás, está precisando de funcionários, principalmente de balconista. Ele gravou essa pergunta e o Ramon de Assis vai te responder agora. Gilson, um abraço. Obrigado realmente pela participação, pela pergunta. Então, né, hoje em dia está aí muito polêmico, né? Existem muitas informações, sobretudo na internet, sobre essa questão da alimentação, do carboidrato, das proteínas, enfim. Vamos esclarecer algumas coisas que pode ficar muito claro para as pessoas entenderem. Primeiro que a mutação do nosso corpo, do nosso organismo, a mutação genética, ela não se faz em poucos anos, em poucas décadas, né? Para se ter uma ideia, o nosso organismo hoje, ele pode ser a réplica de um organismo dos nossos antepassados entre 3 a 20 mil anos atrás. Observem só, se o nosso organismo pode ser a réplica entre organismos que viveram de 3 a 20 mil anos atrás, todos vão concordar que naquela época não tinham salgadinhos das marcas mais famosas, não tinham doces, não tinham nada disso, né? Os nossos antepassados viviam, inclusive, na era paleolítica. Hoje a gente chama isso de dieta paleolítica ou dieta ancestral ou dieta com base na proteína animal, né? Então vamos entender, esses antepassados, a base da alimentação deles, todos eles, né, e eram primeiro o sangue tipo O, né, que tem um metabolismo exclusivo ali, eram só os tipo O num passado muito antigo. Então o que significa isso? O nosso organismo era preparado para digerir proteína, nós vivíamos da caça e da pesca. Então, de 80% a 90% da alimentação desse nosso antepassado, do qual o nosso organismo é a réplica deles, comia vísceras de animais, ou seja, carne gorda ainda, tinha muita gordura nessas vísceras. Então essa era a base da alimentação humana. E toda a estrutura do nosso corpo é feito de proteína, nosso corpo todo é proteína. Então nós precisamos ter uma base da alimentação de proteínas e gorduras boas, né? Quando eu digo de gordura boa, a gordura boa parte normalmente dos animais ruminosos, né? Que ruminam, né? Que tem o rumen. Porque quando a digestão é feita no rumen também, nós temos gorduras mais saudáveis. Quando o animal não tem o rumen, né, que não rumina, ele tem gorduras mais danosas para o nosso corpo. Então, quando a gente tem a base da alimentação em proteínas e gorduras boas, nós temos já uma grande vantagem nutricional. Todos os nutrientes estão nos ruminantes, né? Isso, todos os estudos do momento mostram isso. E claro, né, o restante desse percentual, sim, né, os nossos antepassados comiam de vegetais, comiam de raízes, comiam de frutas silvestres sazonais, né? Ou seja, não eram essas frutas doces que nós temos hoje à disposição, né? A agricultura de grãos, ela é recente, ela é cerca de 2.500 anos atrás, para cá, né? Quando o homem começou a se instalar em determinados ambientes. Aí ele fez a agricultura, plantou as frutas mais doces à disposição dele. Então, ele passou a ter uma mordomia que ele não tinha antes. Mas o nosso organismo, repito, é a réplica lá de trás. Então, proteína, sim, é muito importante. Gorduras boas também é muito importante. E menos carboidratos. Afinal de contas, os carboidratos ocupavam menos de 5% da nossa alimentação. Hoje, os carboidratos ocupam mais de 80% da alimentação humana. Por isso que existe um desequilíbrio, um pico de glicose e, consequentemente, a resistência insulínica que traz tantas doenças para a gente. E quando você fala do pico da glicose, você já falou aqui em outros programas, e se eu estiver enganado aqui, você pode me corrigir, que é normal e que é comum, durante o dia todo, a pessoa ter o pico de glicemia, dependendo do que ela vai comer ali. Sim. Mas se a pessoa faz o uso direto, por exemplo, do pão de sal, do arroz, do macarrão que não abre mão, isso ao longo do tempo pode contribuir para o aparecimento do diabetes? Sem dúvida nenhuma. Eu ousaria em dizer, Samuel, que se todos nós vivêssemos 100 anos de idade,
comendo um desses itens que você citou todos os dias, nós nos tornaríamos diabéticos. Isso é muito sério, porque tem gente que não muito abre sério. mão do arroz. Não abre. Tem gente que não abre mão do pão de sal e é todo dia. Exato. E a exemplo do que eu acabei de citar dessa dieta paleolítica, né, que é a dieta aí ancestral, os nossos antepassados não comiam arroz, não comiam pão. Então, quer dizer, tudo isso são choques de carboidrato muito grandes, né? Eu não estou dizendo que as pessoas não possam comer isso vez ou outra, mas o problema é que isso é a base da alimentação da maioria das pessoas. Você citou aí pão, né? Levando em conta que a estatística da alimentação brasileira são 4 itens, café da manhã, café da tarde, almoço e jantar, e muitos vão concordar comigo, a maioria das pessoas não jantam, elas substituem a janta pelo lanche. Ou seja, 3 das 4 refeições são produtos alimentícios. Então, isso impacta muito no pico de glicose e, consequentemente, das doenças metabólicas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a questão da importância da qualidade do sono dentro desse contexto da alimentação e também das plantas medicinais. Eu vou ter que chamar agora mais um breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Ramon, eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora que está praticando atividade física, corrida de rua, academia e quer melhorar com relação a essa questão do ganho nutricional. Olha só a pergunta da telespectadora. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Mostra Grátis. Eu sou a Bruna, aqui do bairro Cidil, e gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Ramon. Eu comecei agora a fazer alguns treinamentos de corrida de rua. Em relação à alimentação, qual que seria interessante uma alimentação bacana para me dar energia, uma alimentação bacana, mais leve para os treinamentos? Eu gostaria dessa sua dica. Obrigada, viu, pessoal? Parabéns pelo programa. Obrigado aí a Bruna. Deixa eu te falar aqui com o Ramon de Assis que vai te responder. Bruna, muito obrigado pela participação, pela pergunta, viu? Então, pergunta importante, né? Vamos entender primeiro que você começando nas práticas agora de atividade física, né, de corrida, você precisa ter ali uma boa nutrição para que os seus músculos, tendões, ligamentos, né, permaneçam fortes ali para te atender, né, e diminuir o máximo possível o risco de lesões. Então é muito importante. E como a gente falava ainda há pouco, toda a estrutura nossa, ligamentar, a estrutura dos tendões, dos nervos, dos ossos e músculos, eles todos são ali, a grande maioria de proteína. Então você precisa, ao longo do dia a dia, você ingerir aí proteína, gorduras boas, né, especialmente para poder se estruturar e ter todos os nutrientes disponíveis, né, inclusive uma proteína que é o colágeno, que você obtém aí de carne de ruminantes, especialmente dos pés de alguns animais, como pés de galinha, pé de boi, né, que é aí o caldo de ossos, por exemplo. Aí você vai ter um fortalecimento especial para isso. Claro que nos dias da corrida em si, você não deve se alimentar de forma pesada, né? No dia anterior, você vai ali, almoça, até aí tudo bem, mais proteína. Depois disso, vai comendo mais leve e no dia da corrida, vai comer mais leve para que você não fique ali pesada para a própria corrida. Mas é isso, fortalecer no dia a dia, para no dia da corrida você hidratar muito bem, né? Entender aí a importância de uma água enriquecida com os chamados eletrólitos, né? Que são os minerais ricos em eletricidade, né? Magnésio, sódio, potássio, que vão ali melhorar a sua performance. Vai fazer com que você recupere, se reidrate melhor durante a corrida, por exemplo, e chegue bem até o final com muita disposição. Muito bem. Estou respondendo aqui uma telespectadora, Ramon, enquanto você estava respondendo aí, porque está pedindo o seu contato. Ah, perfeitamente. É a Flávia. Ela está dizendo que ela mora no bairro Dom Cristiano. Olá, Samuel. Boa noite. Sexta-feira agora passada fui diagnosticada com herpes zoster. Já estou tomando o medicamento que ela falou aqui. Gostaria de saber, doutor Ramon, se existe algum tratamento natural para ajudar a secar a herpes o mais rápido. Parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando. Obrigado, Flávia. Desejo sorte aí em você nesse tratamento, mas vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te ajudar.
Flávia, então, né, a herpes zoster, né, que é causada por um vírus, e normalmente ela, né, mesmo muitas pessoas que carregam o vírus, né, que é o mesmo vírus da catapora, ela vai despertar esse vírus quando a pessoa baixa a imunidade. Então, é importante você manter a sua imunidade alta para evitar novas reincidências aí da herpes. Mas já que você está acometida nesse momento, né, já está fazendo uso da medicação clássica, que é utilizada realmente para tratar herpes, então é realmente aguardar o efeito da medicação e ter uma alimentação mais natural para que você recupere a sua alimentação, a sua imunidade mais rapidamente. Uma proposta que eu te faço é o uso da própolis, né? A própolis verde tem uma proposta de melhora de imunidade rápida e pode te ajudar nessa recuperação. Quando a pessoa está acometida, normalmente eu sugiro algumas pomadas feitas de plantas antivirais que podem ajudar muito no processo, né? Pomadas feitas da planta erva de São João, por exemplo, que é o Hipericum perforatum, outra hora feito de outras plantas antivirais, né, como a casca do ipê roxo, pode ajudar a melhorar mais rápido, né? O mesmo feito do barbatimão, é outra planta fantástica para conter aí as dores, melhorar aí tudo isso. Mas o importante é que você está sendo medicada, continue o tratamento e cuide da sua imunidade. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o José, bairro Casa Nova. Gostaria de saber do Ramon sobre a questão da ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade tem cura? Tem algum alimento que possa combater a ansiedade? Um abraço e parabéns pelo programa. Um abraço a todos do bairro Casa Nova. José, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta. Então, dá para me utilizar do tema como um todo, né, agora, tanto da alimentação como das plantas medicinais, que depois a gente vai fazer uma conciliação disso melhor. Entender primeiro que o que mais causa ansiedade, o que mais causa a nossa aceleração, né, a nossa dificuldade de concentração, são os picos de glicose, de novo, né? A gente falava ainda há pouco dos próprios carboidratos, que hoje nós estamos com excesso de carboidratos. Em geral, quando eu recebo crianças, né, que estão com algum diagnóstico de transtorno de ansiedade, por exemplo, ou mesmo os adultos, quando a gente consegue reduzir drasticamente aí a quantidade de carboidratos simples, né, que dão os picos de glicose, a pessoa desacelera muito, muito. Então, problemas de ansiedade podem ser melhorados com a substituição dos carboidratos simples por vegetais folhosos, por gordura boa ou mesmo proteína animal. Então, fica aí já a dica da parte da alimentação. E plantas, tem várias plantas maravilhosas para isso, né? Eu sempre sugiro aí a melissa, né? A melissa é uma planta muito legal, né? A Melissa officinalis, que tem esse nome científico, né? Tem um nome popular de erva cidreira. E tem também a falsa erva cidreira, que é outra planta e tem um nome científico de Lipia alba. Todas as duas plantas têm um efeito digestivo muito bom, têm um efeito ansiolítico muito bom e também indutoras do sono. Então, podem ser plantas estratégicas aí para melhorar as ansiedades. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Joaquim Pereira. Peço ao Dr. Ramon para nos dê um exemplo de um bom prato que pode fazer parte do nosso dia a dia para manter uma saúde bem estável. Obrigado, Joaquim. Seria essa uma pergunta minha também do Ramon. Como é que compõe esse prato nosso do dia a dia? A pergunta aqui do Joaquim veio a calhar. Como é que você responde, Ramon de Assis? Joaquim, um abraço, boa noite, obrigado, viu, pela participação, pela pergunta. Então, Joaquim, assim como eu falei em outro bloco, né, existe ali a necessidade de individualizar a nossa alimentação. Então, precisamos de um profissional, especialmente os nutricionistas, para fazer esse cálculo aí perfeito do quanto a pessoa precisa ingerir de cada tipo de alimento, para que ela tenha ali uma diversidade, que é super importante para a obtenção de saúde. Mas, a exemplo do que eu falei das dietas ancestrais ou dieta com base animal, nós temos que priorizar ali a proteína animal, que deve ser o que deve ter em maior número no nosso prato, né? Ter ali alguns vegetais, especialmente folhosos, alguns leguminosos vão ser importantes, e também fruta, né? Tem as frutas aí que vão ser estratégicas. Então, um bom prato tem por base isso que eu acabei de citar. Até mesmo castanhas podem ser inseridas no seu dia a dia. Então, entendendo isso, né, a proteína animal pode ser utilizada aí do peixe, né, da carne bovina, pode ser utilizada aí
do frango, dos ovos, né, como fonte de proteína animal também. E aí nós temos os oleaginosos, né, desde as gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, a manteiga ghee, que é maravilhosa aí como fonte de vários nutrientes, entre eles colina, entre outros que vão ajudar na regeneração da mucosa intestinal, regeneração das células neurais, né? Então, são alimentos muito nutritivos que podem ajudar na nossa saúde. Então, o prato tem que ser dividido com esses itens que eu falei, mas quem vai calcular a quantidade certinha é o nutricionista. Deixa eu dar aqui um toque especial aqui para o Túlio, que é o nosso diretor aí. Ô, Túlio, a gente está recebendo aqui muitas perguntas, então a gente vai até o final do programa, né, para tentar aí responder a todos os telespectadores, como é o caso agora do Eli Neves. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber, doutor Ramon, se a maca peruana é um bom ingrediente, principalmente para quem faz musculação. Acompanho sempre a TV Candidez e principalmente o Amostra Grátis da Saúde. Eli Neves, aqui do centro de Divinópolis. Eli, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta importantíssima, Samuel. Até porque, né, uma das quem não conhece, vamos falar aqui que é a maca peruana? Vamos, sim, né? Uma das minhas especializações são as plantas medicinais, a chamada fitoterapia, e eu estou vendo no momento um boom aí, né, de plantas medicinais, do uso, de pessoas indicando, né, desde balconistas, mas também profissionais, né, que não são exatamente da área nutricional, indicando plantas, como a maca peruana, cujo nome científico é Lepidium meiene, que é uma planta adaptógena. E todas as plantas adaptógenas, se não forem bem calculadas a dosagem dessas plantas, elas podem causar em médio ou longo prazo a chamada fadiga de adrenal, né? Ou seja, a pessoa que usa a maca peruana para ter mais disposição, mais energia, pode acabar tendo uma perda de energia significativa, uma fadiga, exatamente pelo excesso dessa planta. Então, tem que ser calculado por um profissional especialista em plantas medicinais. Então, além de nós, pode procurar outro profissional que seja especialista para calcular a sua dose. Para se ter uma ideia, normalmente tem uma dosagem limite que é calculada por peso da pessoa. A gente começa entrando com a maca peruana todos os dias, quando a pessoa nunca usou. Mas depois disso, depois de um tempo, a gente vai diminuindo para dia sim, dia não, e depois dia sim, 2 dias não, até a gente ficar tomando uma vez por semana como dose de manutenção. Então, tem que ser bem calculado, senão pode ter efeitos muito indesejáveis. Então, a maca peruana é uma planta maravilhosa. Similar a ela, nós temos o Tribulus terrestris, nós temos aí o feno grego, né? Trigonella phoenograeca, o nome científico. Nós temos aí também a catuaba, né? Que é a Nemopaeg marvense, o nome científico. Nós temos a Marapuama, Piticopetalum holacoides, o nome científico dela. Nós temos aí, enfim, uma série de plantas também adaptógenas, que inicialmente doses maiores, mas depois doses adequadas. Ô, Ramon, tem aqui mais perguntas aqui. Toda hora chega aqui uma pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. Bairro Santa Teresa. Ela fala aqui o nome da doença dela que ela tem. Eu tenho miastenias. Não sei o que significa, não sei se você compreende. Ela pergunta para você perguntar se tem algum medicamento natural para essa doença. Está sempre acompanhando aqui o programa Amostra Grátis da Saúde. Solange, um abraço, viu? Um abraço para todos de Santa Teresa. Aliás, os meus pais residem no bairro Santa Teresa. Eu também morei um bom tempo da minha vida por lá, né? Então, esse tipo de problema a gente tem que investigar o que está por detrás dele. Normalmente tem ali ou um fator autoimune ou um outro fator de disfunção nutricional. Então, nós precisamos investigar essa causa, fazer essa correção. Normalmente eu entro com protocolos ali moduladores do intestino, entro com suplementos vitamínicos e de minerais para fazer essa correção. Mas tem diversos tratamentos, né? Muita gente me pergunta qual planta que é boa para isso. É difícil você ter ali uma única planta ou mesmo mais plantas que vão ser boas para tratar determinados problemas, porque a gente entra ali com, na verdade, um protocolo que envolve plantas medicinais, envolve mudança na própria alimentação da pessoa, suplementos vitamínicos e também de minerais. Viu, Solange? Pode nos procurar que a gente vai te dar a orientação devida. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo Daniela, moro no bairro Paraíso, tenho diabetes. Qual chá seria melhor para essa questão? Sou muito sensível a remédios, todos eles afetam muito o meu estômago. Parabéns pelo programa. Obrigado, Daniela. Um abraço a todos do bairro Paraíso.
Daniela, um abraço, viu? Boa noite, obrigado pela participação, pergunta. Então, primeiro, entender que a diabetes, né, que é ali uma disfunção metabólica, tem como parte do tratamento, parte fundamental do tratamento, a mudança de hábitos alimentares. O que você precisa, Daniela, assim, definitivamente, é diminuir muito a ingestão de carboidratos simples, né? E consequentemente processados, né? Não só do açúcar. Até alguns anos atrás, todo diabético pensava que a única coisa que ele tinha que fazer é cortar o açúcar da sua alimentação. Não, isso é um engano terrível, né? A pessoa tem que diminuir muito os carboidratos simples, tudo aquilo que vira glicose no seu sangue. Aí, a partir daí, você vai ter um bom controle metabólico. E aí você vai poder ter mais benefícios de algumas plantas medicinais voltadas para isso. Eu gosto muito de uma planta chamada Philodendron amurense, né, o nome científico, que é fonte genuína de berberina, que além de baixar o nível glicêmico, ela também consegue recuperar a função renal, que é algo que é muito comum entre os diabéticos, perder a função renal. Mais plantas como o jamelão, né, a árvore jamelão, que o nome científico é Syzygium jambolano, né? Nós temos aí a pata de vaca, Bauhinia forficata, nome científico. Nós temos aí o alho, gengibre e açafrão, que eu citei ainda há pouco para outra finalidade, que são maravilhosos aí para poder quebrar o pico glicêmico, principalmente juntos, né? Nós temos a carqueja, Baccharis trimera, é outra estratégia maravilhosa. Diversas plantas e protocolos. O Anderson lá do bairro Bom Pastor está mandando um abraço para você, está falando aqui que você comentasse um pouquinho, a gente está quase no final do programa. Até que horas podemos fazer uso da cafeína sem que tenhamos problema com sono? Parabéns aí a todos da TV Candidez, hein? Excelente profissional, Ramon. Sempre estamos assistindo ele. Ô Anderson, obrigado pelas carinhosas palavras, né? Então, cada substância, né? Eu falo isso de hortaliças, eu falo isso de alimentos do dia a dia. Nós não devemos fazer uso de nenhum alimento cotidianamente, a mesma substância. E a cafeína é uma delas, né? Claro que algumas pessoas, eu, por exemplo, né, posso tomar ali uma boa dose de café e dormir tranquilamente, que não vai me atrapalhar o sono. Mas tem pessoas que, ao tomar o seu cafezinho pela manhã, o sono já vai ser prejudicado. Então, isso precisa ser investigado individualmente. Mas recomendo. Nada todo dia é saudável. Ramon, a gente está caminhando já para o final do programa. É o último programa aqui, seu de 2025. Eu quero aproveitar e agradecer aqui a sua participação e, ao mesmo tempo, pedir aqui para você deixar uma mensagem para o telespectador que está nos acompanhando. Um minutinho para você fazer, um minutinho mesmo, está me avisando aqui o Túlio, para você fazer esse balanço e esse fechamento e já desejando aí um feliz 2026 para todo mundo. Então, né, convido a todos, né, a mudarem seus hábitos, seu estilo de vida, entender que a epigenética, que é um estudo aí sobre o despertar das doenças que a gente carrega no gene, depende unicamente do terreno biológico, do seu comportamento nutricional, de hábitos de atividade física, da sua postura psicológica e emocional diante de tudo isso. E a naturopatia pode oferecer tudo isso, né? Pode nos procurar para que você tenha mais saúde. Você que precisa recuperar a saúde, estamos à disposição. E você que tem boa saúde, mas quer mantê-la, também estamos à sua disposição. Faça isso com hábitos muito simples, né? E aproveita aí realmente para desejar um ano muito feliz para todos, de muita saúde e prosperidade.